Existe matriarcado ruim? Sempre que eu ouço algum contraponto ao patriarcado, e é válido uma vez que essa estrutura de poder já causou vários e causa vários malefícios à sociedade, se coloca em questão, como uma forma de se opor a isso, um matriarcado. Só que ninguém sabe de fato como é viver num matriarcado. Enfim, apesar de existem registros de sociedades que as mulheres tinham poder e tudo mais, e que estava lá em cargos de dominância. Mas a vida prática, tal como a gente conhece, a gente não sabe o que é viver num matriarcado, a gente não sabe se ele seria bom ou não. E existe uma coisa também, e eu vou traçar todo esse vídeo aqui em um ponto de vista psicológico. Né? Jung sempre fala, se é possível fazer uma afirmação psicológica, é possível afirmar o seu... Só é possível fazer uma afirmação psicológica se for possível afirmar o seu oposto. Então, se existe um matriarcado que é interessante, talvez exista outro que não seja muito interessante, que seja ruim. E aí que vai entrar um ponto, né? Que é uma coisa que se é muito romantizada que nas relações familiares, que é a ideia de mãe. Né? Sempre já ouvi falar como a mãe como uma experiência maravilhosa, que é tudo de bom, ou então o seu oposto, né? Que é, não, tudo é culpa da mãe, né? Ah, qualquer coisa que a gente vai investigar num processo psicoterápico, vai se dizer que a culpa é da mãe. E assim, não é bem assim que funciona. Mas uma coisa é fato, né? A experiência da mãe, ela é marcante no desenvolvimento do sujeito. E aí eu queria abordar aqui uma coisa que a gente sempre fala em psicologia analítica, que é a mãe devoradora. É um tema recorrente. Que é o aspecto negativo mesmo da mãe. E aí eu queria abordar um pouco mais sobre isso. E aí eu vou deixar aqui uma citação de Hollis, que é um autor de psicologia analítica, que ele fala sobre a ideia de mãe, né? A integralidade gera distorção, perversão e a neurose. Assim, por exemplo, o arquétipo da mãe expressa o aspecto duplo da natureza, aquele que dá e aquele que aquele que dá e aquele que toma. A grande mãe representa a força vital que ao mesmo tempo cria e destrói, procria e aniquila. Isso quer dizer mais ou menos o quê? Que a mãe ela dá a nossa base para a vida, mas ao mesmo tempo ela retira. Então você vai poder ver pessoas que tiveram uma experiência com a mãe muito positiva, que elas vão deslanchar da vida muito fácil. E pessoas que tiveram uma experiência que não foi tão interessante, elas se sentem meio que presas e é como se aquilo dali aniquilasse ela. E aí eu queria falar sobre isso de uma forma na cultura pop. A pior mãe que eu já vi, mas que exemplificou muito bom, de uma forma muito interessante, que é em One Piece, que tem a personagem da Big Mom, né? O nome já diz a grande mãe, né? E aí a grande mãe devoradora. E aí, vale aqui uma contextualização de quem é a Big Mom. A Big Mom, ela é a personagem feminina mais forte de One Piece até agora. E ela, assim, ela é uma imperatriz do mar, ela tem uma grande compulsão alimentar, ela domina e ela cria um mundo, até um mundo meio de fantasia, um mundo acolhedor, que tudo é feito de doce, né? Todas as cores e tal, holy cake, né? Que é o arco que se faz dela. As casas são de doce, né? Tem vários filhos, né? E aí é que entra a parte tensa da coisa. Porque meio que todos os filhos são feitos, não podem se casar com outras pessoas, a menos que ela aprove, e são casamentos sempre entre fazer a melhor aliança político-militar. Ela também, quando ela se casa, ela pega, usa o cara, depois larga. Né? Foi só pelo interesse de ter mais um filho, mais uma força para o seu exército. E a habilidade dela, né? Então, assim, só voltando aqui para ver se eu falei tudo, ela vê os filhos como uma extensão dela. E que se algum filho toma alguma atitude que seja para a independência de si, esse filho vai ter que ser banido, né, da vida, da família, enfim, não tem valor. E a própria habilidade dela reflete isso que eu estava falando sobre esse lugar de algo que procria e aniquila. Porque a habilidade dela é que ela pode retirar a força vital das pessoas. Olha só. Né? E ela pode
dar vida a qualquer objeto. Algo muito, enfim, é quase que é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Do que estava ali. E aí é que entra a coisa, assim, na vida real, né? Em outras palavras, na obra, primeiro preciso falar sobre a obra. Na obra, quanto mais medo se tem, ou mais fraco se é, e você está diante da mãe, da Big Mom, mais chance ela tem de retirar a sua força vital, né? Em outras palavras, quando você tem uma imagem na vida real, quando você tem uma imagem da mãe, né, muito forte, e seu ego é frágil, não é muito desenvolvido, mais chances você tem de ser retirados os anos de vida, né, de sua força vital e sua capacidade de fazer e realizar coisas. Então, é interessante ver como é que isso é. E aí o que eu estava falando mais uma vez, né, do sistema que ela cria, né, que esse mundo perfeito, né? A mãe ela tem a capacidade de poder prover coisas no sentido de alimento, nutrição, uma certa estrutura, mas ao mesmo tempo tudo isso tem um preço, né? Que é, no caso da obra é o preço da liberdade, né? O preço da vida. E é tão interessante porque nesse mundo que ela cria, nessa espécie de matriarcado, já que é uma mulher que está ali nesse domínio, ela meio que oferece, ela cobra como se fosse uma espécie de imposto, que é todo mês as pessoas têm que dar um tempo da vida delas, né? Porque aí ela está oferecendo proteção, ela está oferecendo um lugar tranquilo para viver, mas não tem a liberdade. Está sendo cobrado ali. E se você falar, não, eu não quero pagar, enfim, você sabe o que acontece. Mais anos de vida vão ser tirados, né? Ou então você pode até morrer. Isso tem até uma crítica social muito interessante nisso, nessa coisa desse imposto, mas eu não vou adentrar isso, né? Apesar de que One Piece é uma obra altamente política. E aí, o ponto em questão, que eu queria adentrar aqui, é que uma mãe forte, né, não garante uma base sólida para o indivíduo, para que ele se desenvolva. A mãe forte, devoradora, ela costuma ser narcisista. Ela vê qualquer tentativa de independência do sujeito como algo egoísta. Então, o matriarcado psíquico, no seu aspecto negativo, ele pode até garantir sua subsistência, mas ele suga a sua capacidade de se manter de pé, de se manter pé perante a vida. Ele quer que você esteja sempre no útero, sempre dependente, sempre enclausurado, sempre se achando que você não é capaz, sempre achando que você precisa dela, você precisa da mãe, você precisa dessa nutrição, você precisa desse apoio. Que não necessariamente é verdade, né? Você tem a capacidade também de fazer sozinho, mas para isso é interessante que você tenha uma base sólida, que você desenvolva também essa capacidade de caminhar, né, e fazer o seu. Só que tem uma coisa também. A gente poderia estar aqui falando só mal da mãe, né, e do aspecto da mãe devoradora. E hoje sendo o Dia das Mães, né, hoje, onde eu tô aqui é domingo, no Brasil ainda é sábado, né, hoje é madrugada. Eu queria falar sobre o que é que cria uma mãe devoradora. E eu acho que a obra também aplica isso muito bem. E eu vou contar um pouco da história. Aqui vai a parte dos spoilers. Que antes de ser a pirata em questão, a Big Mom era a Lin Lin. Ela era uma criança que nasceu, que era muito grande, lá era quase um gigante, e que foi abandonado pelos pais numa ilha. E aí, enfim, eu não tô tão lembrado, mas eu sei que tinha uma freira que ela cuidava de crianças que eram atípicas, que tinham habilidades especiais, e ela acolhe essa menina que é muito problemática, que era muito forte, que era muito difícil de controlar, que comia demais, né? Essa compulsão alimentar toda, né? E muito nessa coisa de preencher esse vazio, e que isso vai ficar ainda mais claro. Só que essa freira que cuida dela não era uma freira de verdade. Era uma mulher que só cuidava das crianças
porque negociava com o governo, negociava com a marinha, no sentido de vender essas crianças com essas habilidades para, enfim, interesses militares. Então esse amor que ela recebia também era falso. E uma vez que essa mulher sabia que ela ia ganhar muito dinheiro com isso, ela faz uma festa, né, de aniversário para Lin. E Lin fica muito feliz com isso. Então ela começa a querer um bolo lá imenso e tal, e ela começa a comer. E aí, quando ela se dá conta, tudo que estava ao redor dela, todos os amigos, a freira, todo mundo sumiu. O que aconteceu? Ela devorou todo mundo. E aí ela olhou ao redor e não conseguiu entender o que estava acontecendo. Então ela chorou. E aí que entra uma parte, né? A questão, ela fica abandonada, sozinha. Até que chega um outro cara lá que vai ajudar ela e tudo pra ela conseguir sobreviver, mas o que entra em questão aqui, sobre o que cria uma mãe devoradora, é alguém que não conheceu afeto verdadeiro, alguém que não sabe o que é afeto. Por isso que cobra tanto, por isso que exige, por isso que está sempre sugando. Eu acho que essa é o grande aprendizado, assim, caso você tenha, né, uma mãe devoradora, caso você tenha uma relação com a mãe que é difícil, eu acho que é olhar também que talvez essa pessoa na sua infância não conheceu de fato o amor. E que também não justifica também todo o mal que ela tenha feito depois disso. Mas quando eu olho para isso em One Piece, né, eu olho a história da Big Mom, eu tenho um pouco mais de empatia sobre pessoas assim, sobre mães devoradoras. E eu acho que esse é uma sacada interessante da gente pensar. E aí também, complementando a história sobre o que aconteceu com Lilin, tinha um cara que ficou observando tudo, ele viu o que aconteceu, né? E ele viu também uma oportunidade de, mais uma vez, se aproveitar dessa criança. E aí também a gente vê um outro aspecto também de um masculino aí que... como é que eu vou lhe dizer? Mas é como se ele... isso aí eu vou ter que explicar outra coisa, né? Que é mais difícil, né? Mas é como se esse masculino que toma a frente, né? E que usa... E que toma a frente da consciência, né, de algumas mulheres, e que para de enxergar por uma lógica mais do afeto e vai olhar por uma lógica mais racional e se aproveitar disso para poder, enfim, usufruir de uma forma menos genuína. Não sei se ficou claro para vocês, mas meu nome é Gui Falcão. Essa é a minha reflexão para o dia de hoje. E é isso. Espero que tenham gostado. Até.